É isso aí, pessoal. Vamos começar, então, vamos fazer um ponto a ponto da reforma tributária, começando pelos fundos imobiliários. Isso porque, como comentei, pela reação do mercado, parece que foi uma das maiores surpresas da proposta que o governo apresentou. Então, o governo encaminhou hoje para a Câmara dos Deputados a proposta da reforma tributária. E aí, o que muda, então, nos fundos imobiliários? Vamos lá, são alguns pontos. O primeiro, as pessoas que têm isenção sobre rendimentos de fundo imobiliário com cotas negociadas na Bolsa não vão ter mais se a proposta for aprovada do jeito que está. Isso valeria, então, a partir de 2022, como comentei, depende, claro, da tramitação. Hoje foi só a apresentação, a gente está falando sobre o que o governo propõe. Então, novamente, as pessoas que têm isenção sobre os rendimentos de fundos imobiliários com cotas negociados na Bolsa não vão ter mais essa isenção. Além disso, a gente tem a tributação dos demais cotistas de 20% na distribuição de rendimentos, na amortização e na alienação de cotas. E aí, como é que fica esses 20%? De novo, se a proposta passar do jeito que está, cai de 20% para 15%. Só que aí, como eu comentei, o mercado de fundos imobiliários parece que não gostou muito dessas mudanças, ou pelo menos ficou um pouco assustado. Isso se a gente julgar o movimento do IFIX de hoje. O IFIX é o índice de fundos imobiliários que reúne os fundos mais negociados na B3. Hoje ele caiu mais de 2% depois da apresentação dessa proposta. Então, Eduardo, teve fim de isenção de um lado da proposta, queda de tributação do outro lado, mas como eu comentei, parece que o mercado não gostou muito, ou pelo menos parece bastante desconfiado. Então, para o investidor, é de fato preocupante? Qual foi a sua análise? Aqui no Brasil, quando você tem uma notícia de que você vai pagar mais imposto, é impossível você ficar contente, né? Se é você que está pagando, a não ser que você vá receber do governo. Mas a gente até comentou no fechamento de ontem que tinha esse rumor, esse medo de ter a isenção de alguns produtos de renda fixa para o imposto de renda sobre o lucro, e aí ter um novo tipo de imposto sobre operações de renda variável. Então isso poderia afetar os fundos imobiliários, porque a gente tem fundos de papel, que tem esse papel de renda fixa, e os fundos imobiliários, pela própria natureza, eles já são renda variável. Então o mercado hoje acabou acentuando essa queda com essa notícia. Na minha opinião, para fundo imobiliário, com certeza é ruim, mas para a população com renda menor, e aí eu não estou falando de investidores em fundo imobiliário, que é a maior parcela que vai ser beneficiada com essa isenção do imposto de renda sobre a própria renda, né, não sobre o lucro em operações, acaba valendo a pena se você parar para ver quantas pessoas vão ser impactadas, né, quantas pessoas naquela faixa nova de isenção não vão precisar ter o imposto de renda ali, e se você comparar com quantas pessoas investem em fundo imobiliário, é um número bem menor. Não é o perfeito, claro, não é o ideal, mas é o exemplo perfeito é o que temos para hoje. E olha que eu estou falando isso, eu tenho fundo imobiliário na minha carteira, mas enfim, é um passo, o governo pelo menos está se mexendo para fazer algum tipo de alteração, que num cenário maior, assim, quando a gente olha, dá um zoom out, o investidor acaba sendo beneficiado quando a gente pensa que a população vai ter essa isenção maior do próprio imposto de renda. Pessoal, agora vamos entender melhor. A reforma tributária às vezes pode parecer um tema complexo, então vamos falar que separado por temas quais são as propostas do governo. Vamos lá. O governo separou em 3 frentes, digamos assim: investimentos, pessoa física e o que muda para as empresas, e são esses 3 pontos que eu vou tentar aqui explicar para vocês resumidamente qual é a proposta de mudança. Então, claro, vamos começar por investimentos, já que estamos no Invest News, não é verdade? Então vamos lá. Investimentos são alguns pontos de mudança, na verdade 4 pontos. O primeiro, como o Eduardo estava comentando, muda bastante coisa não só para a renda das pessoas, investimentos, mas aqui a gente está falando especificamente para o investidor. A gente já chega lá, o que muda para a pessoa física, porque afeta, claro, tanto o investidor quanto quem não investe em bolsa de valores, enfim. Agora a gente está falando só do que muda para investimentos, começando pelas operações em bolsa de valores. Vamos lá. Imposto de renda na bolsa de valores, como é hoje? Tem a apuração mensal com uma alíquota de 15% ou 20%. Quem paga 15% hoje em mercados à vista, a termo, de opções e futuros. E aí quem paga 20% hoje, no esquema como ele é, day trade e cotas de fundo imobiliário. E aí se a proposta passar, se a reforma tributária ficar como ela está, como é que fica? A apuração passa a ser trimestral, com 15% para todo mundo, para todos os mercados. Também muda a regra de compensação de resultados negativos, ou seja, quando o investidor perde nos seus investimentos com a bolsa de valores. Hoje ele vale só para operações que tenham a mesma alíquota, mas se a reforma tributária passar como ela está, vai poder ocorrer então entre todas as operações, aí inclui day trade e cotas de fundos negociados em bolsa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, mudanças para ativo em renda fixa, ou seja, não é só investimentos em bolsa de valores. Sabe aquela tabela escalonada de imposto de renda que a gente vê para CDB, Tesouro Direto, enfim, aquela que vai de 15% a 22,5% de imposto, dependendo do tempo que o investidor deixa o dinheiro lá. Então, para a gente relembrar, 22,5% de imposto para quem deixa em até 180 dias, 20% 181 a 360 dias, 17,5% de 360 a 720 dias e 15% acima de 720 dias. Ou seja, quanto mais tempo você deixa o seu investimento lá, mais imposto você vai pagar. Quanto menos tempo, é mais provável que você fique no mínimo ali daquela faixa de 15%. Então, isso, na verdade, acabaria se a gente tiver a reforma tributária aprovada do jeito que ela está. Acaba ficando 15% para todo mundo. Acaba essa regra que vai de 15% até 22,5% de acordo com o tempo que o seu investimento está lá. Acaba isso. Fica 15% independente do tempo que o investidor vai deixar a grana lá na renda fixa. Terceiro ponto, mudanças para fundos de investimentos. Começando pelos fundos abertos, eles têm hoje uma alíquota de imposto de renda também escalonada, os mesmos 15% a 22,5%, e aí também passa a valer 15% para todo mundo. E além disso, a proposta traz o fim daquele come cotas que a gente tem em maio. Quem investe em fundos sabe melhor como é que funciona. A gente pode falar detalhadamente num outro programa, mas a proposta então é não ter mais esse come cotas. Agora, passando para fundos fechados. Hoje também tem a tabela de 15% a 22,5% na distribuição dos rendimentos, alienação, amortização ou resgate das cotas, e aí da mesma forma passa a ser 15% para todo mundo. Aí mudanças também para fundos imobiliários, como a gente já comentou aqui no começo do programa. Pessoal, vou passar então agora para o segundo bloco, que são as mudanças para a pessoa física.
independente se a pessoa tem investimento ou não. E uma das mais importantes, a que mais gerou repercussão, foi a atualização da tabela do imposto de renda para a pessoa física. A faixa de isenção, ou seja, aquelas pessoas isentas de imposto de renda, hoje é de R$ 1.903,98. Ela passa para R$ 2.500. Se isso for aprovado, vão ser mais de 5,6 milhões de pessoas que não são consideradas isentas hoje e vão passar a ser. E aí as demais faixas do imposto de renda também foram reajustadas. Vou pedir agora para o Thiago colocar ela mudança proposta para todos os rendimentos. Você pode procurar aí qual que é o seu rendimento, o que mudaria para você. Por exemplo, vamos lá, quem tem R$ 4.000 hoje ele paga R$ 263,87 de imposto de renda. Se a mudança for aprovada, vai passar para R$ 172,50. É uma redução de 34%. Aí a gente pode notar na última coluna da tabela que quanto mais a pessoa ganha, quanto maior a renda, menor é o percentual de redução do imposto que ela vai pagar. Ou seja, a reforma, se ficar do jeito que está, ela beneficia as pessoas que ganham menos, pelo menos nesse quesito aí da atualização da tabela do imposto de renda. Quanto maior a renda, menor a redução que a pessoa vai ter no quanto que ela paga de imposto de renda. Obrigada, Thiago, por ter colocado a tela pra gente. Bom, o segundo ponto que também foi proposto de mudança é sobre a atualização do valor dos imóveis. Sabe quando a gente vai declarar o imposto de renda e a gente precisa preencher lá o valor do imóvel que você está declarando para a Receita? A gente tem que colocar sempre o valor original. E aí, quando a gente vende esse imóvel, aí a gente tem que pagar entre 15% e 22,5% de imposto sobre a diferença, sobre o ganho de capital ali que a gente tem nessa venda. Claro, se a gente for vender por um valor maior do que aquele declarado, né? Se a gente for lucrar com a venda desse imóvel, que afinal é o que todo mundo quer. E aí, como vai ficar? Vai ser permitido, então, passar a atualizar os valores patrimoniais na sua declaração. E aí, a incidência do imposto vai ser de 5% sobre a diferença entre o valor declarado e o valor que você for vender o imóvel. Então, muda, então, essa alíquota. Agora, o terceiro ponto. A tributação de lucros e dividendos. Isso também deu o que falar no mercado, repercutiu entre os investidores. A gente chegou a falar, inclusive, aqui no Boletim Invest News, no Flash, sobre as expectativas. Agora, então, não é mais expectativa, a gente tem, de fato, a apresentação. Hoje, os lucros e dividendos, eles são isentos. E aí, como é que vai ser se, de fato, a reforma tributária for aprovada como está? A tributação passa a ser de 20% na fonte, ou seja, nas empresas. E aí, quem fica isento é o valor até R$ 20.000 por mês para microempresas e empresas de pequeno porte. Para as grandes empresas, então, passa a haver essa tributação sobre os dividendos pagos, então, para o investidor. E aí, então, o terceiro e último ponto são as mudanças para as empresas. Não sei se todo mundo que está assistindo a gente aqui é empresário, mas é importante a gente saber disso, porque muita gente investe em bolsa de valores, então a gente precisa saber como que as empresas vão ser impactadas se essa reforma ficar como está. Então vamos lá. Primeiro ponto vai ser a redução do imposto de renda para a pessoa jurídica. Hoje a alíquota geral para empresas é de 15% de imposto, e aí isso vai cair, só que não vai cair de uma vez, vai cair em duas etapas. Em 2022 vai cair de 15% para 12,5%, e aí em 2023 vai cair desses 12,5% para 10%, é o que as empresas então vão ter que pagar de imposto de renda. Tem um adicional hoje, já valendo de 10% para lucros acima de R$ 20.000, a reforma não mexe nisso, segue valendo então esse adicional de 10%. Segundo ponto, pagamento em ações. Aqueles pagamentos e gratificações e participação nos resultados para os sócios e dirigentes da empresa, feito com ações da companhia, eles não vão poder ser deduzidos como despesas operacionais. Por que isso? Segundo o governo, colocou na própria reforma, no próprio relatório que eles apresentaram, diz o seguinte: a empresa não deve ter benefício por remunerar seus executivos com bônus em ações. Fecha aspas. Então, essa frase eu tirei de lá da proposta do governo. Terceiro ponto, juros sobre capital próprio. Não vai poder deduzir juros sobre capital próprio. Quarto ponto, reorganização das empresas. Vão ter novas regras para reorganização de empresas e tributação do ganho de capital na venda de participações societárias. Quinto ponto, ganho de capital indireto. Vai ter mudança nas regras para apuração do ganho de capital em alienações indiretas de ativos no Brasil por empresas no exterior. Por que isso? Segundo o governo, com a regra de hoje, o que as empresas podem fazer? Pode ter uma empresa intermediária na venda de ativos, tudo isso para pagar menos imposto. Então, essa mudança visa parar com isso, né? Isso não pode mais acontecer segundo o governo. O sexto e último ponto, então, da reforma, apuração trimestral do imposto de renda para a pessoa jurídica. Todas as empresas vão precisar apurar trimestralmente o imposto de renda e o CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. Hoje tem duas opções, trimestral ou anual, passa a ser, então, trimestral para todas, e aí a empresa vai poder compensar 100% do prejuízo de um trimestre nos 3 meses seguintes. Então, essa é a mudança proposta pelo governo na reforma tributária. Como eu comentei, é bastante coisa, por isso que a gente deve continuar atento, e entre todos esses pontos, um ou outro acaba mexendo mais ou menos com o mercado financeiro. Porque a gente pode julgar, então, pelo fechamento de hoje, é que a reação foi majoritariamente negativa, pelo menos foram isso que disseram alguns analistas com quem eu conversei hoje à tarde. Então vou passar agora para o fechamento do mercado, falando na repercussão da reforma tributária sobre a bolsa e sobre o dólar. A gente teve, como eu comentei, diversas análises comentando que a reação foi, na maior parte, negativa. Eu trago, por exemplo, um exemplo. O Jason Vieira, ele é economista-chefe da Infinity Asset. Ele me disse o seguinte sobre a reforma, abre aspas, não vi nada ali no sentido de simplificação da carga tributária, melhora do ambiente, etc. Foi um aumento de impostos, tendo alvos específicos, em especial os investimentos, fecha aspas.